Gosto muito de te ver, leãozinho, caminhando sob o sol. Gosto muito de você, leãozinho. Boa tarde, turminha da alegria! Tudo bem com vocês? Espero que sim! E aí, conseguiram fazer a atividade de ontem, que era a atividade de artes da silhueta e a atividade do livro de matemática? Bom, quem ainda não fez e vai fazer ainda, manda uma fotinha pra Pro, tá bom? E quem já fez e ainda não mandou uma foto, manda também uma fotinho pra Pro. E, lembra de tomar um pouquinho de cuidado, tá bom? Por causa da tinta, que muitas vezes acaba colando, né? Então, na hora de puxar, tem que puxar devagarinho. E também utilizar um pouco de água caso a sua tinta esteja um pouquinho grossa, tá? E aí, vocês me mostram essa silhueta, né? Que vocês estão pintando de um lado, que vai virar uma simetria. Que a simetria é o que, turminha, que a gente falou? É a metade de algo que fica praticamente igual. Por exemplo, se dividissem a Pro bem aqui no meio, sabe? Passasse uma linha aqui, ó, bem no meio. A Pro, ela é simétrica, porque desse lado tem uma orelha, do outro lado também. Aqui eu tenho um olho, do outro lado também. Tenho sobrancelha, do outro lado também. Cabelo, tudo assim. Então, é igual, como se dividisse aqui, tá? Então, por exemplo, a Pro vai pegar outro objeto aqui, que ela tem aqui em casa. A Pro tem um fusquinha. Ó, imagina que é um cofrinho da Pro. Se a gente cortasse esse cofrinho bem aqui no meio, olhando de frente, esse lado é igual a esse lado, não é? Ia ficar totalmente igual. Então, simetria é quando a gente corta algo no meio, reparte algo no meio, e esse lado é igual ao outro, entendeu? Agora, por exemplo, se a Pro pegasse esse fusquinha da Pro e cortasse aqui no meio, será que ficaria igual? Olha lá. Esse lado não tá igual esse. Então, aqui não é simétrico, né? Não tem simetria. Mas a frente do fusquinha tem simetria. Entendeu, turminha? Vamos ver se eu acho outra coisa aqui. Deixa eu pensar. Calma lá. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Ah, achei. Vou pegar pra vocês. Por exemplo, a Pro tem um caderno aqui. Se a Pro cortar esse caderno aqui no meio, será que é simétrico? E aí? Acho que não, né? Por quê? Esse lado tem essa ranhurinha, né? E desse lado não tem. Então, se eu cortasse aqui no meio, não ia ser igual. E também tem essa escrita, né? Então, isso não é simétrico. Deixa eu pensar em outra coisa. Vamos lá. Pra eu estar olhando as coisas que ela tem aqui em casa. Olha, o que a Pro achou aqui? Um Groot. Olha, um Groot. Ele é um bonequinho. Só que, olha lá. Se eu cortasse esse Groot no meio, olha, ele tem olhinho de um lado, olhinho do outro. É simétrico, né? Só que uma mãozinha deve estar levantada. Então, no caso, se fosse pintado, o outro lado também teria que estar levantado. Mas o rostinho dele é simétrico, não é? Um Groot. A Pro adora esse bichinho, essa árvore. Bom, chega de conversa e vamos lá para nossa atividade? O que acontece hoje, turminha? Hoje, na nossa atividade, nós temos o livro de matemática e a gente vai continuar falando sobre o futebol. Ontem não foi uma atividade de futebol? Então, hoje a gente vai continuar falando sobre isso. E a nossa folhinha, a gente tem uma fábula. Vocês já ouviram duas fábulas que a Pro já contou. Lembra que é fábula? A Pro já contou a do ratinho e contou a da galinha. E toda fábula quer passar alguma mensagem por trás, né? Tem uma moral que a gente fala. Então, essas histórias são contadas por animais e
passa alguma coisa para ensinar pra gente. Por exemplo, a do ratinho. O que a gente aprendeu com a do ratinho? Que é melhor viver no campo do que na cidade com medo, né? Porque o ratinho da cidade, ele tinha muita comida, mas ele morria de medo de aparecer algum humano. Então, ele vivia com medo, né? O outro já vivia tranquilamente, né? Com o pouquinho que ele tinha, mas ele vivia bem. A galinha, olha lá, tinha galinha gorda que se achava, né? Porque ela era forte, porque ela era gordinha e ficava zombando das outras galinhas. Olha que coisa feia, né? E aí, o que aconteceu com elas? Verdade, elas foram pra panela. Então, aí a gente aprendeu uma lição. Hoje a gente vai contar outra fábula e a gente vai aprender outra lição com essa fábula. Então, chega de conversa e vamos lá para nossa atividade. Então, olha lá, turminha, nós vamos pegar hoje no nosso saquinho essa folhinha, que é uma folhinha só, na verdade, que está escrito atividades do dia 7 de julho, tá bom? Lá a gente vai ter, primeiro falando que é o livro de matemática, a página 46. Então, nós vamos fazer primeiro o livro, tá bom? Para depois a gente continuar aqui, porque aqui a gente vai ter uma história, um texto. Então, nós vamos primeiro pro livro. Então, deixa essa folhinha de lado e pega lá o seu livro de matemática na página 46. Como que é o 46? Isso mesmo, 4 e o 6. Então, hoje, dia 7 de julho, é uma terça-feira, tá bom? E aí, a gente vai fazer primeiro o livro de matemática. Achou essa página? Isso, a gente vai continuar hoje falando sobre futebol, né? A gente estava falando ontem sobre futebol, a gente viu algumas meninas, né, no desenho, jogando na quadra, na hora do intervalo. E hoje, a gente também vai falar sobre futebol. Só que, olha, a gente já tá vendo uma imagem aqui que é um futebol que a gente vê às vezes na televisão, né? Ou até mesmo se a gente for num estádio de futebol, a gente pode ver, porque são esses jogos, né? Não são só as brincadeiras, é um jogo esportivo. Então, a gente vai começar aqui em cima, lá na 3, tá? Então, vou pegar meu lápis aqui e você vai acompanhando junto comigo a leitura pra gente descobrir o que a gente tem que fazer. Então, vamos lá. 3. Esta equipe de futebol de salão ganhou uma taça. Então, olha aqui, a gente tem uma equipe aqui do lado, né, de meninos, isso, e eles provavelmente devem ter uma escolinha de futebol, ou na escola mesmo, que eles jogam, e eles ganharam uma taça. Olha a taça deles aqui, né? Então, vamos lá. A. Quantos jogadores formam a equipe? E aí, quantos jogadores tem nessa equipe aqui? Aqui tá a foto da equipe. Quantos será que tem? E isso eu vou contar e vou descobrir e vou colocar aqui o resultado, ok? Aí eu vou para B, ok? Vamos lá. B. Quando duas dessas equipes se enfrentam, quantos jogadores estão na quadra? E aí, ó. Aqui eu tenho uma equipe e eu descobri a quantidade de pessoas. Mas para essa equipe jogar, ela precisa de outra equipe para jogar contra. Então, vai ter outra quantidade de pessoas igual a essa. Então, eu vou fazer essa quantidade aqui mais a mesma quantidade de novo, né? Então, olha lá, eu contei aqui, deu quanto? Quanto que deu? Isso. Aí, eu vou pegar esse valor e vou fazer mais esse valor de novo. E aí, eu vou descobrir quantas pessoas tem na quadra, ok? E vou colocar o resultado aqui embaixo. Aí, eu vou poder ir para 4. Vamos lá. 4. Veja agora uma equipe de futebol de campo. Então, olha lá. Aqui, turminha, em cima, era um futebol de salão. Por que futebol de salão? Porque não acontece no campo. Se vocês olharem o chão daqui, ó, ele não é grama, tá? Ele é um piso, é um concreto, né? Pintado, bonitinho, tudo tal. Aqui já é um futebol de campo, que acontece num espaço onde tem grama, tá bom? E aqui, ó, tem uma equipe de futebol, né?
E temos uma equipe grande aqui, no caso, são adultas, né? São mulheres. E vamos ver um pouquinho mais sobre o que tá perguntando? Vamos lá. Lá na A. Vamos ler junto com a Pro. Quantas jogadoras formam a equipe? Então, olha lá. Vocês vão ver quantas jogadoras estão formando essa equipe. Então, conta aí pra Pro quantas jogadoras tem aqui. E a gente vai colocar aqui na frente, ok? Ou no espaço aqui embaixo, onde, o que vocês tiverem aí para escrever. Aí, vamos para B. Então, vamos ler. Quando duas dessas equipes se enfrentam, quantas jogadoras estão no campo? Então, olha lá. Aqui, turminha, mudou a quantidade de pessoas comparado lá em cima, não é? Mas é a mesma coisa. A gente vai ter que somar, a gente vai contar quantas tem aqui e vai somar mais a mesma quantidade. Então, eu descobri quantas tem aqui, eu vou fazer mais esse número de novo. Vou juntar de novo, é como se tivesse outra equipe dessa daqui, aqui junto, né? E aí, eu vou somar e vou colocar aqui a resposta, tá bom? E aí, eu vou para a próxima pergunta. 5. Em uma partida de futebol, entre os times A e B, foram marcados apenas 3 gols. Há 4 resultados possíveis. Complete. Então, olha lá. Numa partida de futebol, teve 3 gols. E lembra quando a gente viu lá, no outro, que tava 4-2, era alguma coisa assim, né? A Pro não lembra direito. Mas tinha alguém vencendo. Aqui, alguém tá vencendo. Só que só foram feitos 3 gols. Então, por exemplo, se fosse o time A vencendo, ele poderia vencer por 3-A a quanto? Se eu fez apenas 3 gols, então, aqui ficaria o quê? Se aqui já tá tudo os 3 para um time. Ah, então eu vou colocar aqui. Ou eu poderia fazer de outra forma. Eu poderia colocar um tanto para um tanto para o outro, mas no total, somando os dois, tinha que dar 3, tá bom? E aí, eu vou fazer aqui. Aí, aqui, no time B. O time B venceu por... Aí, eu vou inventar uma forma que ele venceu, tá? Só que o meu total tem que dar 3. Por exemplo, o primeiro... Tá 3. Aqui eu vou ter que colocar o quê? O 0, porque eu tenho 3 pontos. Então, 3 mais 0 é 3. Então, já deu certo. Aqui eu vou ter que inventar o outro jeito. Como que eu posso fazer? Ah, posso fazer 2 aqui. Venceu de 2 a quanto? E quanto que falta para 3? Ah, 1. Então, eu vou colocar 1 aqui, ó. 2 mais 3... igual a 1. Então, ó, pode vencer desse jeito. Agora, eu vou ter que fazer os outros jeitos aqui. E vocês que vão inventar e vão falar pra Pro, ok? E escrever aqui. Quando eu terminar isso, eu vou ter terminado a página 46. Aí, eu vou deixar meu livro de lado e vou pegar a minha folhinha de novo, tá bom? Então, olha lá, turminha. Agora, a gente vai fazer o nossa folha de atividade. A gente já fez o livro, agora a gente vai fazer a folha. Então, o que que a gente vai pegar? Vocês estão vendo aqui em cima que a gente vai ler uma fábula, tá? Essa fábula, ela chama A Cigarra e a Formiga. Então, pra gente ler, o que que a gente vai fazer primeiro, turminha? A gente vai pintar os parágrafos, tá? Então, pega um lápis de cor que você tiver aí em casa, algum lápis de cor. E o primeiro que a gente vai pintar, a gente vai fazer um quadradinho aqui, ó, que é o nosso título, tá bom? Então, faz o quadradinho, pinta bem pra gente ler. Então, vamos lá. Vamos lá ler. A cigarra e a formiga. Num dia de verão, a cigarra cantava feliz. Mas antes da gente terminar isso, a gente vai fazer o parágrafo aqui, tá? Então, olha lá. Num dia de verão, a cigarra cantava feliz. Enquanto isso,
uma formiga passou por perto. Vinha afadigada, carregando penosamente um grão de milho que arrastava para o formigueiro. Agora a gente vai fazer outro parágrafo. Vamos lá. Por que não ficas aqui a conversar um pouco comigo, em vez de trabalhar tanto? Perguntou-lhe a cigarra. Vamos lá, fazer o outro parágrafo. Preciso de arrecadar comida para o inverno, respondeu-lhe a formiga. Aconselhou-te a fazeres o mesmo. Então, olha lá, interessante, hein? A formiga recolhendo comida por causa do inverno e a cigarra chamando ela para conversar, né? E ela falou para fazer a mesma coisa que ela. Vamos ver. Por que me hei de preocupar com o inverno? Comida não nos falta, respondeu a cigarra, olhando em redor. Então, olha lá, a cigarra não estava nem um pouco preocupada. Vamos ver o que vai acontecer, então. Vamos pintar. Aí. A formiga não respondeu, continuou o seu trabalho e foi-se embora. Quando o inverno chegou, a cigarra não tinha nada para comer. No entanto, viu que as formigas tinham muita comida, porque a tinham guardado no verão. Distribuíam-na diariamente entre si e não tinham fome como ela. A cigarra compreendeu que tinha feito mal. Então, olha lá o que aconteceu com a cigarra. Ficou com fome, né? Porque ela não fez igual a formiga. Então, turminha, essa história da cigarra e da formiga, ela tem uma moral. Lembra que toda história, toda fábula, que é esses contos que são por animais, passa uma mensagem pra gente. Então, a moral dessa história é o quê? Não pense só em se divertir. Trabalhe e pense no futuro. Então, olha lá o que quer passar essa mensagem dessa história. Que não é só diversão. A gente tem o tempo de diversão, mas também tem o tempo de trabalhar, né? Igual a formiga, ela sabia que ela precisava de comida. Então, para ela ter a comida, o que ela fez? Ela trabalhou durante um tempo para não passar fome, né? Enquanto isso, a cigarra só ficou brincando, só ficou cantando, né? Só se divertindo. E depois foi ruim para ela mesmo. Então, olha lá, essa é uma boa moral para nós, né? Aí aqui tem o desenho da cigarra e da formiga, tá? E aqui, ó, vocês vão colorir bem bonito. E aqui tá falando algumas características das fábulas, que a gente já aprendeu algumas, mas a gente vai relembrar. Então, ó, você sabe quais são as características de uma fábula? Nas fábulas temos como personagem os animais, que podem falar e brincar como nós. Além disso, toda a fábula transmite um ensinamento. Então, olha lá, com essa daqui a gente aprendeu que nem sempre é só tempo de brincar, de se divertir. Também precisa do trabalho, não é? E esse trabalho vai fazer um bem para nós mesmos. Aí, a gente vai, depois de pintar lá a cigarra e a formiga, a gente vai virar a página. E a gente vai para esta página aqui. E a gente vai responder algumas perguntas. Então, olha lá, responda. 1. O início da história acontece em qual estação do ano? E aí, ó, começa no verão, no inverno, no outono ou na primavera? A gente já aprendeu sobre as estações.
Ó, eles estavam recolhendo o alimento porque ia chegar o inverno, né? Então, o inverno, ele é um tempo que, no caso, é frio, né? Então, o que será que vem antes do inverno? Então, a gente vai pensar sobre isso e vai escrever qual que é que vem antes do inverno e vai fazer um X, tá bom? Aí, depois, a número 2. Fala assim, ó. O que a cigarra estava fazendo enquanto a formiga buscava alimento para o inverno? E aí, o que a cigarra estava fazendo? Você lembra? A formiga, ela estava recolhendo alimento por causa que ela não queria passar fome. E a cigarra? E aí, você vai colocar aqui para pro escrever o que ela estava fazendo. Aí, eu vou para 3. Qual foi o conselho que a formiga deu para a cigarra? E aí, o que será que a formiga falou para a cigarra quando viu que ela não estava colhendo? O que ela falou para ela? E aí, vocês colocam aqui bem bonito, ok? Aí, depois, a gente vai para 4. Quando o inverno chegou, o que aconteceu com a cigarra? E aí? Depois o inverno chegou, né? E ficou frio, e aí não tem mais os alimentos nas árvores, né, no chão, as frutas. E aí, o que será que aconteceu com a cigarra? A formiga, ela tinha recolhido alimento, tinha guardado. E a cigarra, o que aconteceu com ela? Aí, você vai escrever aqui. Quando você terminar isso, a gente vai para 5, que é a nossa final, que fala assim, ó, complete com RR, né, que é o R forte, como cigarra, tá? Ou R como embora, tá? Então, a gente vai ler as palavras e a gente vai ver qual será que cabe. Por exemplo, aqui, ó, urubu. E aí, quanto será que é aqui, né? Aí, aqui, terço, barriga, morango, farinha, pirulito, borracha, amarelo, serrote, bandeira, cachorro, garrafa, tá? Então, vocês vão completar. Turminha, tem palavra que não é só o 2 R's ou o R que vai ter que colocar. Vai ter que colocar ainda mais uma letrinha, tá bom? Então, tem que prestar muita atenção para fazer essa atividade. Quando eu terminar de fazer tudo isso, eu vou ter acabado a minha folhinha e vou ter acabado o meu livro de matemática. E aí, vai ser isso. E aí, turminha, como foi a atividade de hoje? Gostaram? Prestaram bastante atenção nessa fábula, que é muito interessante. E também o livro de matemática, né? Também foi bem interessante sobre futebol. Bom, então, quem terminou, tá tudo certo. Quem não terminou ainda, tiver alguma dúvida, é só chamar a Pro, tá bom? Que a gente tira essa dúvida. Ah, se você ainda não me mandou a fotinha, me manda, tá bom? Eu quero muito ver a arte que vocês estão fazendo. Um beijão pra vocês e até amanhã! Gosto muito de te ver, leãozinho, caminhando sob o sol. Gosto muito de você, leãozinho.